Alguns anos antes de morrer, Beethoven, que foi um dos maiores compositores da história da humanidade, fez um pedido para o seu médico. 200 anos mais tarde, esse pedido resultou num teste de DNA a partir de uma mecha do cabelo do compositor. Esse teste revelou importantes informações sobre o estado de saúde do músico e também possivelmente a causa de sua morte. Mas, inesperadamente, ele revelou algo mais. Um segredo de família que estava enterrado há muitos e muitos anos. Eu sou o Eduardo Castan e eu vou contar para você essa história super interessante que acabou de ser publicada aí há alguns dias, revelando essa história meio bizarra que aconteceu com Beethoven e que estamos sabendo, descobrindo quase 200 anos depois dele ter morrido. Eu vou rodar a vinheta agora. Enquanto eu rodo a vinheta, se inscreva aí no canal porque a gente vai fazer esse canal crescer e levar conteúdo sobre genética de qualidade para a maior parte das pessoas. A gente se vê já já. Muito bem, antes de eu contar essa história aqui para vocês, deixa eu te falar sobre o nosso grande parceiro aqui do universo da biologia molecular, que é a Loxus, uma empresa de biologia molecular que vende produtos para todo o fluxo de trabalho da biologia molecular, desde lá da coleta da amostra até a análise dos dados, passando por praticamente todas as aplicações aí, as técnicas importantes de biologia molecular. Então, tem tudo para PCR, para eletroforese, PCR em tempo real, tem coisa para sequenciamento de nova geração, tem para biologia celular também, tem todos os essenciais de laboratório, vai desde banho seco, vórtex, centrífuga, concentrador de amostra. Todos esses equipamentos e aplicações a Loxus fornece. Eu vou deixar o link do site deles aqui embaixo, dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que tem alguma coisa ou muito do que está ali que vai te interessar, vai ser útil no seu dia a dia, no laboratório, no seu trabalho. Muito bem, eu vou contar para vocês essa história super interessante que foi publicada aí há pouco tempo, mas eu preciso dar o contexto aqui para vocês em relação ao estado de saúde, sobre a saúde do compositor, do Beethoven. Porque Beethoven ele tinha sérios problemas de saúde. Ele tinha três principais, na verdade, mas o principal deles, o principal que mais chama atenção é que Beethoven foi ficando surdo ao longo da sua vida. Ele era um músico, trabalhava com música, fazia composições, se apresentava, mas ele foi ficando surdo ao longo da vida e por conta disso ele parou de se apresentar. Ele continuou compondo, que foi um negócio muito maluco, mas ele parou de se apresentar e ele entrou muito provavelmente em um problema seríssimo de depressão, porque ele relatou em cartas que ele só não se matou, ele pensou em se matar algumas vezes, só não se matou por conta da música, por conta da sua profissão, que ele não queria deixar esse mundo sem antes compor tudo que ele tinha para compor, expressar o que ele tinha para expressar antes de morrer. Mas além da surdez, ele também tinha outros problemas. Ele tinha um problema sério gastrointestinal, então ele tinha problema com diarreia, ele passava muito mal e ele tinha problemas relacionados ao fígado também. Inclusive ele teve 2 episódios de icterícia que um deles foi devastador. E justamente por ele ter esses problemas de saúde, que ele chegou para um dos médicos que atendia ele, tinha um médico lá de preferência que atendia ele chegou para esse médico e fez um pedido. Ele falou para o médico que ele gostaria que depois que ele morresse, esses problemas fossem estudados, que alguém, descobrisse ou trouxesse mais informações em relação ao seu estado de saúde, porque ele tinha todos esses problemas. Acontece que Beethoven viveu mais que o médico. O médico morreu levando com ele esse pedido. Quase levando com ele. Não levou de vez porque um dia depois dele morrer, e no dia de hoje da gravação desse vídeo aqui faz exatamente 196 anos, 2 companheiros de trabalho de Beethoven estavam vasculhando a sua escrivaninha, a sua mesa de trabalho, e encontraram um compartimento secreto, e nesse compartimento secreto tinha uma carta que foi escrita pelo Beethoven para os seus irmãos, falando justamente sobre esses problemas, que ele gostaria que esses problemas, que ele fosse estudado, que isso fosse revelado, descoberto de alguma maneira porque que ele tinha essa saúde debilitada. E foi justamente por ele ter feito esse pedido, em carta, documentado isso, que vários pesquisadores, vários estudiosos estudaram de fato esses problemas que Beethoven tinha. E várias pesquisas foram feitas em relação a isso, inclusive o seu corpo foi exumado 2 vezes. Entre todas essas pesquisas, teve uma que aconteceu mais recentemente, que é a fonte da nossa história aqui, foi um teste de DNA. Um teste de DNA foi feito a partir de mechas do cabelo do compositor. Essa é uma das vantagens de se trabalhar com DNA, de se estudar o DNA.
Mas, quase 200 anos depois dele ter morrido, foi possível pegar numa mecha de cabelo dele. Na verdade, vocês vão ver que foram a partir de 5 mechas de cabelo. 5 mechas de cabelo, foi possível extrair o DNA do compositor e fazer uma análise do seu genoma, uma análise completa de genoma, quase 200 anos depois dele ter morrido. E aí, a partir daí, chegaram-se algumas conclusões em estado de saúde e descobriram-se também esse outro mistério que eu vou contar para vocês. Mas, só para vocês saberem, como é que se sabe, né? Como é que os pesquisadores sabem que aquelas mechas de cabelo que foram encontradas, os que foram entregues para pesquisa aí, eram realmente do compositor, né? Acontece, primeira coisa, foram alguns controles que os pesquisadores tiveram aí. Primeira coisa, eles começaram o trabalho obtendo 8 mechas diferentes de diferentes fontes, né? Pessoas tinham mechas de cabelo do Beethoven espalhadas por aí, eles recolheram essas mechas, possivelmente do compositor, para fazer a análise. O que é algo bem esquisito, mas naquela época, quando eu tinha uma pessoa famosa, uma pessoa muito querida, era comum cortar um pedaço do cabelo e entregar o pedaço de cabelo, as pessoas guardarem esse pedaço de cabelo. E, bom, eles faziam isso e por isso que existem essas mechas disponíveis. Das 8 mechas, 2 delas estavam com DNA completamente degradado e não foi possível fazer análise, descartaram. Uma delas tem um negócio muito interessante que, primeiro, era de uma mulher, não era o cabelo do Beethoven, não era nem de um homem. Não era do Beethoven com certeza, mas não era nem de um homem, ou seja, alguém estava vendendo, compartilhando mecha de cabelo falando que era do cara, que era do compositor e era de uma mulher. Só que mais interessante do que isso, acho que essa é a primeira coisa interessante que a gente tem nesse estudo aqui, é que essa mecha de cabelo dessa mulher, ela foi utilizada num outro estudo que indicou que Beethoven tinha sido envenenado. E não foi. Com esse estudo aqui, comprovou-se que não. Descartou-se essa possibilidade dele ter sido envenenado, dele ter morrido de envenenamento. Isso não aconteceu porque aquela mecha de cabelo que trouxe essa informação não era proveniente nem de um homem. Então, com certeza, não era dele. As outras 5 mechas, primeiro, que elas eram provenientes de diferentes pessoas, elas foram comparadas, o genoma delas foi analisado, o DNA foi extraído, o genoma delas, que é o conjunto de moléculas de DNA daquelas mechas ali, foram analisados independentemente e o resultado bateu, era o mesmo genoma para 5 mechas. Então, pelo menos, era proveniente da mesma pessoa. Segundo, eles fizeram naquelas mechas um teste de ancestralidade. Esse teste de ancestralidade que a gente compra, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre esses testes. Eles fizeram um teste de ancestralidade e realmente aquele DNA presente ali era de uma pessoa que tinha ancestrais provenientes da região onde morava Beethoven, onde ele cresceu, viveu, os seus outros parentes também cresceram e viveram. Além disso, para algumas dessas mechas aí, acho que 1 ou 2, tinha documentos assim muito fortes, né, evidenciando que era realmente do compositor. Bom, mas vamos lá, né? Então já teve aí o primeiro resultado interessante dessa pesquisa, foi descartar a possibilidade de envenenamento dele. A segunda coisa interessante foi justamente o resultado do que ele queria saber, né, dos problemas de saúde que ele tinha. Sobre a surdez. Infelizmente não se descobriu nada, apesar de ser uma característica, um tipo de surdez com características muito relacionadas à genética, né? Uma surdez que possivelmente tem causas genéticas, não se descobriu nada em relação a isso. Em relação aos problemas gastrointestinais também não se descobriu nada, mas, ao mesmo tempo, em relação aos problemas de fígado que ele tinha, aí sim se descobriu. Foi encontrado no seu genoma 2 cópias de uma variante de um gene, tem um determinado gene ali que tem umas variantes, algumas modificações que acontecem no gene, e essas modificações, essas variantes do gene PNPLA3 é o nome do gene, estão associadas à probabilidade de desenvolver cirrose, que possivelmente foi a causa de morte do Beethoven. Além disso, também se descobriu que ele tinha algumas variantes em outros genes ali, associadas ao desenvolvimento de hemocromatose. Também descobriu a partir desse teste que no final da vida ele tinha contraído hepatite B. Então, juntando todas essas informações genéticas, predisposições genéticas que ele tinha para desenvolver problemas hepáticos, problemas no fígado e a possibilidade dele ser um beberrão, não se sabe exatamente se ele bebia muito ou não, alguns dizem que não, alguns amigos próximos eles diziam que sim, que ele bebia bastante, então tem a possibilidade de ele gostar de uma cachaça e favorecer, ele já tinha uma predisposição genética a ter cirrose, bebia, tinha problema e teve hepatite, né? Então é possível que ele tenha morrido aí por conta dessas complicações hepáticas, mais provavelmente cirrose. Muito bem, o estudo ele cumpriu o seu objetivo, descobrindo algumas coisas em relação à saúde dele, né, que é o que ele queria, entre outras coisas, mas
Numa análise paralela, foi descoberta uma outra coisa, que é justamente esse mistério, esse segredo guardado e enterrado por séculos na família do compositor. Então, nesse mesmo estudo, os pesquisadores, o que eles quiseram fazer? Eles quiseram associar a informação genética que estava ali no genoma, né, de Beethoven com parentes do Beethoven que estão vivos hoje, atualmente. Então, pegaram o genoma do Beethoven, pegaram o genoma desses indivíduos, fizeram um teste de ancestralidade de 5 desses indivíduos, tá? Que aparentemente, né, não eram aparentados, eles eram parentes provavelmente, porque eles todos tinham o sobrenome Beethoven, então possivelmente eles tinham um ancestral comum, mas eles não eram parentes próximos, eles não se conheciam pelo menos. E fizeram o teste do genoma desses 5 indivíduos e, de fato, descobriram que eles eram parentes, né? Eles tinham um ancestral em comum lá atrás dos anos 1500, que era um indivíduo chamado Aert van Beethoven, ou seja, esses 5 caras aí eram descendentes desse indivíduo. Só que a surpresa foi que quando fizeram essa análise com o genoma do Beethoven, do músico, descobriu-se que ele não carregava essa informação genética, ele não tinha esse indivíduo como um ancestral comum. Olha só que interessante. Para esse tipo de análise que eles fizeram, eles fazem uma análise no cromossomo Y. O cromossomo Y, uma parte do DNA que é compartilhado apenas por homens. Somente um homem passa o cromossomo Y para um filho homem. Ou seja, o seu bisavô passou o cromossomo Y dele para o seu avô, que passou para o seu pai, e se você for um homem, passou para você também. Se você for uma mulher, não passou para você. Mas é uma informação genética que passa só de pai para filho. Então é interessante fazer a linhagem para analisar a linhagem masculina de uma família. E nesse caso, analisar a linhagem masculina era interessante porque eles queriam associar essa linhagem com o sobrenome Beethoven. E na cultura alemã, belga, nessa região da Europa, são os pais que passam o sobrenome para os filhos, né? Que acontece aqui também na nossa cultura, né? Meu avô é o José Milton Castan, meu pai é o José Milton Castan Júnior, eu sou Eduardo Castan. Então, o sobrenome vai passando de pai para filho, é o pai que passa o sobrenome para os seus descendentes. Então, nesse caso, era interessante fazer a análise do cromossomo Y para ver a linhagem masculina, para acompanhar a linhagem do sobrenome também. Mas aí, no final das contas, descobriu que daqueles 5 indivíduos eles tinham um ancestral comum, o Beethoven, mas o Beethoven não. Isso indica o quê? Teve algum momento ali uma mulher na família que teve um relacionamento possivelmente extraconjugal, provavelmente uma traição. Não dá para saber que é uma traição, né? Pode ter sido não ser uma traição, ter sido de comum acordo, mas foi um caso fora do casamento, fora da família Beethoven, ou seja, aquela mulher ela teve um filho, né, que a gente poderia chamar aqui de bastardo, não seria um bastardo, né, não dá para falar isso, mas só para ficar claro aqui didaticamente, ela teria tido um filho de um outro homem que não Beethoven, e esse filho foi gerando descendentes até chegar no nascimento de Beethoven. Então tem esse outro lado da história também. Eu não sei se a mulher que teve o filho, né, ela sabia que era de outra pessoa, ela pode não saber. O pai, né, dessa criança, eu não sei se ele sabia, não sei se algum membro aí da família sabia desse segredo, mas de qualquer maneira era um segredo que anos depois, inimaginavelmente, foi revelado. Então essa história toda aqui, ela tem algumas características interessantes. Primeiro, né, desmentiu aquele lance do Beethoven ter morrido de envenenamento, né, que era uma das suposições. Também descobriu as doenças genéticas que ele tinha, predisposição genética a desenvolver doenças de fígado, que foi possivelmente a causa da morte. E acabou descobrindo também, né, esse caso extraconjugal, provavelmente, ou talvez um caso extraconjugal que aconteceu em alguma mulher ali na família do Beethoven, gerando aí uma outra linhagem masculina na família. E acima disso tudo, é interessante como a gente quase que consegue fazer uma viagem no tempo, né? Analisando a molécula de DNA que estava lá preservada há centenas de anos numa mecha de cabelo do indivíduo, a gente conseguir analisar ela, trazer informações de mais de 200 anos do compositor, mais de 500 anos se a gente considerar esses ancestrais aí. Uma história bastante interessante, eu espero que você tenha gostado. A gente fica por aqui. Se você gostou, compartilha esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!